E aí, tudo bem? Beleza? Essa aqui vai ser a resolução da Unesp 2024, primeira fase. Vão ser 8 questões testes aí, vai ser uma resolução bem detalhada, né? Comentando como que resolve. Vai ter questão que eu vou resolver até de 3 formas diferentes para a gente estudar pela prova. E usar aí esse vestibular também para estudar para outros vestibulares da VUNESP, né? Então, se você está se preparando aí para a FAMERP, IFESP, vestibulares que usam da banca da VUNESP, vale muito a pena ver essa resolução, mesmo se seu foco não seja a Unesp. Tudo bem? Meu gato tá... gatinha tá aqui. Além disso, se você nunca veio aqui no canal, meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química desde 2011 e tô aqui no YouTube tentando democratizar um pouquinho, né? Ajudar um pouquinho as pessoas a se preparar para o vestibular. Beleza? Ao longo da resolução eu vou falar o nível da questão, se a questão foi fácil, se eu avaliei como difícil. Vou trazer questões de anos anteriores também, se foi cobrado algo parecido, né? Teve umas 3 questões que foram parecidas. E vamos para a resolução, tem que tirar meu gato aqui. Beleza, aqui tá a capa da prova, né? Unesp 2024. Primeira fase, 90 questões, mais ou menos ali 3 minutos e meio por questão. Provas da VUNESP fornecem pra gente, né, tabela periódica, né? Então, FAMERP, FAMEMA, Santa Casa, essas provas que são feitas pela VUNESP fornecem essa tabela periódica padrão, que a gente vai usar aí em 3 questões para pegar dados de massa molar, tal, e resolver os exercícios. O nível de dificuldade, os temas, eu vou analisar com mais detalhes no final do vídeo, depois que a gente fizer as 8 questões, né, que eu coloquei 11, mas são 8. Então, da 68 até a 75. Quais que são aí os temas aí abordados nas questões, né? 2 questões de química orgânica, uma de reações orgânicas e de bioquímica, meio biologia, falando de lipídios, LDL, HDL, né, que vai para biologia, mas eu quis colocar ela na química porque fala muito de óleo e gordura. 2 questões aqui de química geral, né, combustão, contar a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. 4 questões de físico-química, sendo que 3 têm contas, né? Então, eletroquímica, gases aqui principalmente, tem um pouco de orgânica, mas o tema da questão é gases. Termoquímica, entalpia padrão de formação e equilíbrios. Então, essa foi a distribuição da prova, foi uma prova média, e fácil médio, somando, fazendo uma média das questões, deu nível médio. Depois eu comento alguns detalhes no final, tá bom? Somente 3 questões com conta aí pra gente. Beleza, passando aí, então, Unesp 2024, primeira fase, questão 68. Quando eu vi essa questão aqui, eu achei que ela era de biologia, mas como dá para discutir muita química e tal, tem a parte aqui do LDL, HDL, que é de biologia, mas o começo é de química, então ela ficou como química aqui na minha cabeça, tá bom? Então vamos lá. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estabelece que os produtos alimentícios que contenham algum nutriente em quantidade elevada e prejudicial à saúde, como açúcar, sódio e gordura, apresentem essa informação em seus rótulos por meio de figuras padronizadas. Então, alto em sódio, alto em açúcar adicionado. Isso aqui, gente, foi uma maravilha, né? Você chega lá no mercado, tá no corredor de bolacha ou de biscoito, né? Se você for do Rio de Janeiro, você tá lá no corredor de bolacha, você olha pra bolacha e fala, mano, não vou comprar isso aqui. É rico em açúcar, né? Alto em açúcar adicionado. Aí você vai melhorando um pouco sua alimentação com base nesses alertas aqui. Isso é uma coisa muito boa, né? E bem legal. Também tem que fazer outras coisas, né? Não que eu sou moralista, mas vetar comercial de algumas coisas. Tem coisas que consumo faz mal, né? Comercial de bebida com alto teor alcoólico, comercial de cigarro foi proibido. Então, essas coisas que melhoram a saúde tem que ser regulamentado. É importante. Então, beleza. Segundo parágrafo aqui, né? As gorduras são constituídas por uma mistura de triglicerídeos. Quando hidrolizadas, então, ó, triglicerídeos hidrolizadas, química bioquímica, né? No organismo humano, produzem diferentes moléculas de ácidos graxos. Eu vou colocar ao longo da então, essa reação aqui para você entender o que é essa hidrólise de triglicerídeos. O quadro mostra as fórmulas químicas dos ácidos graxos, obtidos em maior porcentagem na hidrólise enzimática de 2 tipos de gorduras, X e Y. Aí, a gente tem que conhecer os tipos de gorduras. Tipo de gordura, X, ácido graxo obtido em maior porcentagem na hidrólise enzimática. Por que maior porcentagem? Você vai entender quando a gente vê a reação. Então, o tipo de gordura X produz
em maior quantidade esse tipo de ácido graxo. E a gordura Y produz essa daqui. Ácido graxo são o quê? Ácidos carboxílicos, né? Ali com mais de 12 carbonos, geralmente. E podem ser, aqui já batendo o olho nas alternativas, né? Saturados e insaturados. A gente vai classificar isso ao longo do exercício. A hidrólise enzimática da gordura XY produz maior porcentagem de ácidos graxos saturados, insaturados, que contribuem para a manutenção de níveis adequados de lipoproteínas, né? Proteínas aqui, as cadeias, né? Níveis adequados de lipoproteínas do tipo LDL, HDL, essa parte é de biologia, vou comentar do jeito que eu faço isso. Essas lipoproteínas ajudam a eliminar o excesso de colesterol do sangue e prevenir a obstrução de vasos sanguíneos. Então, beleza. Essas lipoproteínas, né? Então, tem um ácido graxo que contribui na manutenção de níveis adequados dessas lipoproteínas, que elas fazem o quê? Ajuda a manter o colesterol, eliminar o excesso de colesterol e impedir obstrução de vasos, né? Que causa derrame, acidente vascular cerebral, essas coisas, né? Ataque cardíaco. Então, beleza. Então, essa lipoproteína ajuda nisso. Falou dessa hidrólise enzimática dos tipos de gorduras. Temas das questões, né? Principalmente, aí o tema principal, onde que eu vou colocar na minha playlist, é em bioquímica lipídios. É o começo ali da bioquímica, o primeiro grupo que a gente estuda. Óleos, gorduras e ceras. Em óleos, gorduras e ceras, a gente estuda 3 reações principais. A hidrólise, que a gente vai ver aqui, que eu vou colocar aqui no exercício. A hidrólise, né, que pode ser uma hidrólise enzimática, que no caso, base para quebrar esses óleos, gorduras, esses lipídios. Depois a gente vê a saponificação e a transesterificação, que são reações um pouquinho mais complicadas, que eu não vou mostrar aqui. Então a gente estuda esse grupo, os lipídios, e vê 3 reações principais. Hidrólise, né, hidrólise enzimática, transesterificação, saponificação. E depois a gente vê sabão, detergente, diferença entre eles lá na bioquímica, tudo bem? Geralmente, como é uma coisa mais final de conteúdo, as pessoas não estudam direito, porque a gente sabe, né? Então, beleza. O que a gente faz aqui? A hidrólise enzimática da gordura. Ah, tá, o outro tema, né? Classificação de cadeias carbônicas. Se você viu ali o comecinho de química orgânica, você já bate o olho aqui e você vê. Esse ácido graxo aqui não tem dupla ligação. Então, é um ácido graxo que a gente fala que ele é saturado, não tem dupla ligação. E essa cadeia carbônica tem dupla ligação. Quando tem duplas e triplas, a gente chama de uma cadeia ali insaturada, né? Um composto insaturado, que eu ainda posso adicionar hidrogênios. Por exemplo, nessa parte de óleos e gorduras, eu posso fazer a hidrogenação. Aí tem a gordura hidrogenada. O que é a gordura hidrogenada? É quando você pega essa gordura insaturada, põe hidrogênio nela, satura, e aí ela vira uma gordura saturada por um processo de hidrogenação. Também é uma reação que a gente vê nessa parte de óleos e gorduras, mas bem rapidinho ali, que ela não aparece tanto. Então, você já ouviu falar que a gordura hidrogenada faz mal, é por causa dessa diferença da saturada e da insaturada. Então, já coloquei aqui algumas coisas, porque a gordura X, ela vai produzir esse ácido graxo, que é o quê? Saturado, e a gordura Y vai produzir essa daqui, que é insaturado. Então, a Y produz insaturado, a X produz saturado, a Y produz saturado? Não. A Y produz insaturado, com dupla ou tripla ligação, né? Não tem com tripla, mas com dupla ligação esses óleos e gorduras. Então a gente exclui o C e exclui o D, e Y insaturados. Então, beleza. Eu vou fazer aqui do jeito rápido, depois eu mostro as reações. Então, qual é o tipo de ácido graxo, né? Que auxilia na manutenção de níveis adequados de lipoproteínas do tipo. Então, aí que a gente tem que conhecer, pessoal, os tipos, né, de lipoproteínas, né? Então, o que acontece? A insaturada produz, né, o HDL, que é bom. Então, como que eu faço para lembrar isso? Algum professor, algum conhecido meu falou assim, eu tinha dificuldade de saber isso. Qual que é o HDL, qual que é o bom e qual que é o ruim? Aí o pessoal fala assim, né? O LDL é o ruim, porque se o LDL tá alto, logo Deus leva. Então, Deus vai te levar aí se você tiver com um LDL alto. Então, o LDL é ruim para a saúde. E o HDL é bom. Então, esse é o jeito é o jeito fácil de lembrar. LDL, logo Deus leva, é ruim se tiver em altos níveis. Esse é o jeito que eu utilizei para lembrar. Também veja a resolução desse exercício
em algum canal com algum professor de biologia que ele vai comentar por outro lado. Vou colocar várias reações aqui já já. Então, por isso é a alternativa E. A gordura saturada, ela aumenta os níveis de LDL, por isso que está certo e certo. E a gordura insaturada, né, os alimentos com óleos, gorduras, ceras insaturadas, né, aumentam os níveis de LDL. Desculpa, de HDL, que é bom. Mas por que essa daqui tá errada? Tá errada porque o LDL não ajuda a eliminar o excesso de colesterol. Então, sim, a gordura X produz altas quantidades de gorduras insaturadas e aumenta os níveis de LDL. Só que o LDL não faz isso aqui que ele falou, ó, que ajuda a eliminar o excesso de colesterol. Quem faz isso é o HDL, que é a gordura, o óleo bom. Beleza? Agora vamos para as reações aqui que eu falei. A primeira reação que a gente vê de óleo, ele falou aqui no texto, né? Triglicerídeos hidrolisados pelo organismo produzem diferentes moléculas de ácidos graxos. Então, óleo, gordura, cera, né? Gordura no estado sólido, óleo no estado líquido, cera ali, um estado meio pastoso, né? Tem essa diferença de estado físico, por quê? Principal de óleo, gordura e cera é ela ser uma função que é um triéster, né? Um triglicerídeo que tem 3 funções éster, ó, pra gente estudar aqui. E aí tem essa cadeia R1, R2 e R3 que varia de óleo, gordura e cera comparado. Então, o óleo de soja tem gordura vegetal de um tipo de legume, de algum tipo de vegetal, tem outra. Então, esse óleo, gordura e cera varia por causa da R1, R2 e R3. E aí, quando você adiciona água, você vai quebrar o triglicerídeo aqui, ó, entre o C e o O. Então, quebra entre o C e o O. E aí, adiciona, ó, 3 águas. Adiciona hidrogênio no triglicerídeo, nessa parte do O, e forma esse triol, né, que é o 1,2,3 propanotriol, que é um subproduto ali, né, quando a gente vai fazer sabão, biodiesel aqui, né, do processo, que é a glicerina ou glicerol. E esse C-O-R1, 2 ou 3, né, que eu coloquei X aqui, esse C-O-R, ele vai receber o OH da água que faltou. Então, o H vai para um lado e o OH vai para o outro. Essa quebra com água é a hidrólise. Quebrou, forma os ácidos graxos. Então, por exemplo, R1 é diferente de R2, que é diferente de R3. Então, ele pode produzir uma certa quantidade de ácidos graxos, por exemplo, saturados, mas tem um R1 que é insaturado. Por isso que é porcentagem de ácidos graxos obtidos. E depende desses 3 grupos, dessas 3 cadeias aqui, para você saber o tipo de ácido graxo que é produzido. Aí esse ácido graxo pode ser saturado ou insaturado. Um exemplo aqui de ácido graxo, ó, eu vou colocar aqui a estrutura para a gente com duplas, tal, é o ácido linoleico, né? Então, óleo de soja, óleo de milho, tem esse ácido graxo que a gente fala que ele é poliinsaturado. Por quê? Porque ele tem 2 ligações duplas. Se ele fosse só insaturado, ele teria uma ligação dupla. Como ele tem mais de uma ligação dupla, a gente chama esse ácido, que é o ácido linoleico, de ácido poliinsaturado. Outra coisa que a gente estuda quando a gente está vendo esses óleos e gorduras, que você também vai ver esse vídeo pela parte da biologia, tá? É a questão do ômega 3, ômega 6. Quando a gente vai numerar a cadeia, o carbono 1, geralmente a gente faz assim, o carbono 1 é o carbono da função orgânica, né? Então o ácido graxo é um ácido carboxílico. Tá o ácido carboxílico aqui, esse carbono é o 1, aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, então a dupla tá no carbono 9, tá no carbono 12. O que é o ômega 3, ômega 6? Compre esse alimento, meu filho. Ele tem ômega 6, é bom para a saúde, tá? A senhorinha lá com 200 anos, falando para você tomar ômega 6, que ela viveu até os 200 anos, porque ela comeu ômega 3 e ômega 6. O que é isso? São duplas ligações em ácidos graxos quando você conta da bundinha do final da cadeia para o começo. Então aí você faz, né? Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 6, tem uma dupla ligação. Então, essa molécula aqui, por exemplo, do ácido linoleico, é um ômega 6. Então, se você comer um alimento que tem esse daqui em alta porcentagem, né, você está ingerindo o alimento com ômega 6. E aí você vai chegar até os 200 anos. Tudo bem? Tem várias fake news aí, várias pseudociência aí também, que o pessoal fica fazendo dieta que cura câncer, essas coisas, não caem em pseudociências, tá? Tem alimentos que são bons para a saúde e tal, tem toda a questão da quantidade, mas cuidado aí com alimentos milagrosos. Ah, você vai comer essa castanha de não sei o que vai curar você de 1000 doenças. Cuidado, tá bom?
Então essa foi a questão, dá para fazer super rápido, só com essa noção aqui de cadeias carbônicas, de saturado e insaturado. Saber que o LDL logo Deus leva é ruim. Tudo bem, demorei mais para fazer, mas olha só, coloquei a hidrólise enzimática aqui para você com a enzima lipase, mostrei o ômega 6, comentei de como que a gente, quando que a gente estuda isso, tá bom? Tem mais 7. Fica aí até o final pra gente estudar certinho. Esse é o primeiro exercício, então já deixa o like no vídeo, se inscreve. A maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos não é inscrita, é um absurdo. E eu fico triste pra caramba, né? Eu vejo lá a porcentagem de não inscrito, fico chateado. E indique pros seus amigos, tá bom? Vamos continuar aí. Ah, tá. Meu nível de avaliação aqui. Avaliei como fácil média, porque apesar de ter vários conceitos envolvidos, dá para você fazer tendo essa noção de saturado e insaturado e sabendo isso que o pessoal da biologia fala, né? Que o LDL é ruim. Então eu classifiquei, não é fácil, mas é fácil média. Tudo bem? Pega 2 temas, então ela indo mais para média do que para fácil, tá bom? Porque pega química e biologia aí. Continuar. Ah, tá. Aqui tá o zoom, né? Para você que não viu, né? Então o triglicerídeo quebra aqui as ligações CO, faz a hidrólise, a quebra, né? E aí produz glicerina e os 1, 2, 3, né? Ó, o 3 aqui na frente. Os 1, 2, 3 ácidos graxos. E aqui tá o linoleico, o ácido linoleico que eu mostrei para você. Beleza? Legal, né? Vamos continuar. A gente fez a questão 68, trocando de página. Questão 69. Unesp 2024, primeira fase. O exame diagnóstico por imagem, denominado PET scan, já fiz, né? Sigla em inglês para tomografia por emissão de pósitrons, utiliza como emissor de pósitrons, aí ele colocou quem é o pósitron, o radionuclídeo, fluor 18. Ao emitir um pósitron, esse radionuclídeo transforma-se no isótopo oxigênio 16, cujo número de prótons e número de nêutrons são respectivamente iguais a, ele quer número de prótons, número de nêutrons do isótopo do oxigênio 18. Exercício ali de química geral, né? Depois de química básica, quando a gente está no comecinho de ligação química, átomo e ligação química, a gente aprende a contar número de prótons, nêutrons, elétrons, massa, isótopo, isóbaro, beleza? Aqui no caso a gente vai trabalhar com o isótopo do oxigênio 18. Eu já fiz esse PET scan aqui. Nossa, eu já fiz um monte de exame por causa que eu fiquei cadeirante, tive que fazer um zilhão de exames e não sei se esse aqui tem contraste, emissor de pósitrons, agora eu não lembro. Eu acho que eles colocam isso no sangue, eu não sei, não lembro, agora eu fiz tanto exame. Eu já fiz e não sei como é que é. Então, beleza, a gente vai ter que usar a tabela periódica aqui. Você pega a tabela periódica que é fornecida pela VUNESP e acha o oxigênio. Achou o oxigênio, tá lá assim, ó, oxigênio 8 e 6. O que é esse 8? O que é esse 16? Eu falei 6, é 16. O que é esse 8? O que é esse 16? O número maior que está na tabela periódica é a massa, que a massa é o maior número, e o número menor que está na tabela periódica é o número atômico. Esse número atômico é o número de prótons. Então a gente representa assim, apesar de na tabela o número maior estar embaixo e o número atômico está em cima, a gente representa com a massa em cima, que é o maior, e o número atômico embaixo. Então a gente vai trocar a ordem disso daqui. Então o oxigênio da tabela periódica é esse daqui, é o oxigênio 16 com o número atômico 8. Todo elemento, toda substância que tem número atômico 8, tem 8 prótons e é um oxigênio, é o que caracteriza o oxigênio. O que diferencia esse oxigênio, que é o que está na tabela periódica mais abundante, desse isótopo aqui? O número de nêutrons, mas os dois têm 8 prótons, os dois têm o mesmo número atômico. O número atômico caracteriza aquele elemento. E aí, você compara com o isótopo. Então, tem esse oxigênio 16,8, que é o da tabela. O oxigênio, o isótopo 18, ele não falou o número de prótons e ele não falou o número atômico, que é esse número de baixo. Pela tabela periódica, a gente sabe que eles são isótopos, né? Mesmo número de prótons, e ele vai ter mesmo número atômico também. Ele vai ter que ter um 8 embaixo. Beleza. Agora a gente sabe que esse isótopo de oxigênio 18 é esse cara aqui. 18 de massa, 8 de número atômico. E aí a gente faz o quê? Faz aquela conta de prótons, nêutrons e elétrons que a gente aprende fazendo essa parte aqui da química. Então aqui está uma representação genérica, né? Um elemento X com número de massa A, número atômico Z e carga Q. O que é o Z?
que é o número menor da tabela periódica. Z é o número de prótons. O número maior, por exemplo, do isótopo 16 ou do isótopo 18, é a massa. O que é a massa? É o número de prótons mais o número de nêutrons. E a carga, né, que ele não falou aqui, e eu já só vou comentar por cima, a carga é a quantidade de prótons menos a quantidade de elétrons. Se tiver mais prótons, a carga é positiva. Se tiver mais elétrons, né, vai ficar um número negativo aqui e a carga vai dar negativa. Então, se ele tiver 11 elétrons e 10 prótons, a carga vai dar menos 1. Ele vai dar 10 menos 11 e fica menos 1. Ele não perguntou aqui, mas é para a gente estudar. Então, beleza. Para o oxigênio com número atômico 8, C é igual a prótons, então a gente faz o número de prótons primeiro. O número de prótons do oxigênio 18, a gente fala oxigênio 18, a gente fala a massa desse isótopo, tudo bem? Todos os oxigênios têm número atômico 8, então a gente fala oxigênio 18, oxigênio 16, oxigênio 17. A gente fala a massa porque é a massa que varia de um para o outro. Então, nesse oxigênio 18, o número de prótons 8. A massa 18 é igual a 8 mais N, número de nêutrons 10. Número de prótons e número de nêutrons 8 e 10. Alternativa A, marcou, foi embora. A carga, né? Número de elétrons, se ele perguntar se a carga desse isótopo, ele não falou, acho que é 0. Então, se tem 8 prótons, a carga é 0, o número de elétrons tem que ser 8 também. Não pediu, mas eu estou calculando aqui, porque se a carga é 0, o número de prótons e de elétrons aqui, ó, tem que ser igual. Vamos ver a reação que ele falou aqui pra gente. A equação nuclear não é uma reação química. Uma equação nuclear. Vamos ver isso aqui. Então, a equação nuclear que ele falou é essa daqui, ó. O flúor... Ai, gente, aqui eu coloquei o pósitron errado, ó. Eu coloquei o pósitron como menos 1. Na verdade, essa partícula que eu coloquei aqui é a partícula beta. O pósitron, ele é positivo, tá? Então, aqui fica mais 1, ó. Tá errado, tá? Mais 1 aqui. Eu vou corrigir na edição do... Então, flúor 18 com 9 de número atômico é igual a 8 mais 1. Porque eu copiei errado aqui, ó. O pósitron é 0 e mais 1. Eu acabei colocando a partícula beta aqui, que é 0 e menos 1. E a gente vê lá nas equações nucleares, tudo bem? Então, essa seria a equação nuclear. Não precisava saber disso daqui. Não precisava saber a parte de radioatividade para resolver o exercício. Por isso, a alternativa A. Beleza? Prótons 8, nêutrons 10. Por esse esqueminha aqui, você calculou de todo mundo. Isótopos, mesmo número de prótons. Beleza? Vamos pro próximo. Nível de dificuldade, né? Eu tô sempre esquecendo. Fácil, média. Só contar o número de prótons e de nêutrons, né? É fácil, média, tal. Mais para fácil do que para média, tá? Uma questão quase fácil aí. Belezinha? Ela só não é fácil porque você tem que olhar na tabela periódica para achar o número atômico do oxigênio. Então, como você tem que fazer esse procedimentozinho da tabela periódica aqui, eu considero ela fácil indo para média. Beleza. Próxima questão, essa é fácil. Questão 70 é Unesp 2024, primeira fase. Um produto químico sob forma de aerosol, né, empregado para lubrificar e soldar peças travadas, apresenta em sua embalagem os seguintes símbolos, pictogramas. Então, esse símbolo aqui, que é um símbolo de fogo, e esse símbolo aqui, que é o esboço aqui de uma pessoa, com alguma coisa bem no peito, né? Europa, EU. Esses símbolos indicam que o produto deve ser armazenado em local. Então, o que é esse produto para lubrificar e soltar peças travadas? Eu tenho a minha cadeira, vive travando várias peças, é uma marca aí, né, que tem, é o WD-40. Aí você pega, passa o WD-40, o rolamento fica uma maravilha, a cadeira anda, que é uma maravilha. Então, esse spray, né, por exemplo, o WD-40 que eu uso na minha cadeira, ele tem o símbolo, esse aqui de fogo e esse daqui que é... O que quer dizer? Quer dizer que eu não posso jogar ele no fogo, que ele é inflamável e que eu não posso respirar isso, né? Respirar esse óleo, esse lubrificante vai fazer mal. Então, o tema aí da questão combustão, né? Você conhecer o símbolo bem fácil, é bem o início ali de química básica, química geral, combustão, que é conhecer o símbolo de compostos inflamáveis, né? Então, esses símbolos indicam que o produto deve ser armazenado em local aquecido, longe do fogo. Aí você já vê, né? Aquecido, fresco. Então, por esse símbolo, você sabe que não pode ser em lugar aquecido, tem que ser em local fresco. Se tiver um local quente, ele vai explodir, pegar fogo, tudo bem? Indicam que deve ser armazenado em local fresco, longe do fogo, fresco, perto do fogo não, né? Ele tem que ser armazenado em local fresco, longe do fogo, e utilizado em ambiente fechado e utilizado em ambiente ventilado.
Então isso daqui é porque você não pode respirar. Então ele tem que ser utilizado em ambiente aberto, e utilizado em ambiente fechado, e utilizado em ambiente ventilado. Então quando eu vou passar esse lubrificante na minha cadeira de rodas, eu tenho que fazer isso em um lugar aberto, ventilado, com corrente de ar, para eu não respirar esse produto. Então eu vou jogar, vou lubrificar o rolamento da cadeira. Se eu fizer isso dentro de casa, que é um ambiente fechado, mesmo sendo fresco, mesmo estando longe de fogo, vai fazer aquela nuvem de lubrificante, eu vou respirar e vou passar mal. Então, fresco, longe do fogo, em ambiente ventilado, alternativa E. Opa, passei aqui, né? Passei aqui. Então, fresco, longe do fogo, em ambiente ventilado, alternativa E. Questão fácil, tudo bem? Só conhecer os símbolos aqui, os pictogramas. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 71. Unesp 2024, primeira fase. Então, a gente bate o olho aqui, né? Lithium cell, aquelas pilhazinhas, né, de equipamentos eletrônicos, controle de abrir portão, usa esse tipo de pilha aqui, né? O sistema lítio-óxido de manganês é um exemplo mais representativo das pilhas primárias de uso único do lítio. Então, essas pilhas empregam eletrólitos dissolvidos em solventes não aquosos em recipientes selados. Eletrólitos dissolvidos em solventes aquosos selados aqui. O processo de descarga dessa pilha envolve a reação lítio com óxido de manganês, produzindo óxido de lítio e manganês metálico. Então, conforme você vai usando essa pilha lá no seu controlinho, vai tendo essa reação química e vai fazendo o fluxo de elétrons que a gente aproveita no equipamento eletrônico. Essa pilha fornece uma diferença de potencial voltagem em torno de 3 volts à temperatura ambiente, mas mostra excelente desempenho em temperaturas superiores. Então, a pilha varia o desempenho com a temperatura, ela consegue trabalhar em temperaturas maiores. Legal. A grande vantagem dessas pilhas à base de lítio é a ausência de metais pesados reconhecidamente danosos ao meio ambiente, como mercúrio, cádmio e chumbo. Isso aqui é um problemão, né? Magnificação trófica, se acumula. Garimpo do ouro que a gente vê na TV aí todo dia, né, que foi liberado aí nos governos do Bolsonaro, tal, que o pessoal barbarizava, contamina as pessoas. Então, mercúrio, cádmio, chumbo, metais pesados que se acumulam e causam danos, as pessoas ficam doentes, os garimpeiros também ficam doentes, é terrível. E nas baterias vão causar o mesmo problema também se for descartada. Porém, os perigos relativos a essa pilha aqui de lítio e óxido de manganês são de outra natureza, estando relacionadas ao seu descarte e reciclagem. Então, perigo aqui. Após a corrosão do invólucro externo, né, então é a corrosão desse metalzinho aqui, é liberado o solvente não aquoso inflamável e tóxico. Então, isso aqui corrói, sai o solvente não aquoso, inflamável e tóxico. Um problema. O lítio metálico não reagido, então, lítio metálico aqui, né, lítio metálico, não reagido em contato com água e umidade do ar, desprende calor e gás inflamável, hidrogênio. Vou mostrar essa reação para você. Eu vou colocar ela aqui, você vai ver o lítio em água. O que acontece? E gás inflamável, hidrogênio, podendo levar à ignição do produto descartado, podendo levar à ignição do produto descartado. Então essas pilhas, elas podem explodir, né? Porque ela produz combustível, libera calor. Por isso a presença de voltagem residual nesse resíduo, ruim, né? Residual nesse resíduo. Por isso a presença de voltagem residual nessa pilha, né, nesse resíduo de pilha, é um problema, pois significa a presença de lítio metálico. Ele pode explodir aqui, né? As características listadas para essa pilha de lítio tornam a disposição final inadequada e até mesmo a reciclagem uma operação de risco, pela possibilidade de fogo e explosão. Olha, ele tá te falando, fogo e explosão. Tem o líquido inflamável, tem o lítio com água. Então, beleza. Para tornar a reciclagem dessa pilha mais segura, o ideal seria o descarregamento completo antes do descarte. Então, para a reciclagem ser segura, tem que usar a pilha até o fim e ela não funcionar mais, evitando assim evaporação do solvente inflamável, redução do lítio metálico pelo oxigênio do ar, reação do óxido de lítio com água, oxidação do lítio metálico com água, interação da umidade do ar com o solvente inflamável. Então aqui, né, ele falou dos problemas aqui pra gente, mostrou a reação,
falou que tem que descarregar antes e falou que pode pegar fogo e explosão. Tema da questão aqui. Reação de óxido-redução, porque a gente vai ter que entender o que está acontecendo aqui, quem reduz, quem oxida. E também reação de simples troca, porque você pode ver essa reação na química inorgânica. Metais, ali da família 1A, da família 2A, em água. A gente pode entender isso. Então, por que a gente tem que descarregar por completo? Para evaporar o solvente inflamável, se você usar a pilha até o final, vai evitar que o solvente inflamável evapore? Não. Então, se está relacionado, muita gente deve ter confundido isso daqui. Quando eu fiz, eu falei, nossa, muita gente deve ter marcado outra coisa. Ele falou que o problema é esse solvente inflamável e o lítio metálico. Só que você descarrega por completo, por quê? Por causa dessa reação aqui, ó. O lítio metálico é esse cara aqui, o óxido de manganês é outro cara que está ali na pilha. Você usa até o final, bati aqui, você usa até o final para não ter esses reagentes. Então, o solvente inflamável vai continuar na pilha, ele vai evaporar, mesmo que você descarregue por completo. Redução do lítio metálico pelo oxigênio do ar. Então, o lítio metálico, ele explode porque ele entra em contato com o oxigênio do ar? Não. Aqui, ó, ele te falou que o lítio metálico não reagido em contato com água e umidade do ar. Então, é água e água. Em contato com água e com a umidade do ar, que a água do ar desprende calor e o gás inflamável hidrogênio que pode levar à ignição e depois fala da explosão e fogo. Então, o lítio, ele não reage com o oxigênio do ar. Mesmo se for redução ou oxidação, não é com o oxigênio do ar. Reação do óxido de lítio com água. O óxido de lítio é o produto, pessoal. Então, não é você usa a reação até o final para todo o lítio metálico, que é esse cara aqui, estar como óxido de lítio. Esse óxido de lítio, ele não vai reagir com água, reagir com oxigênio, ele já foi oxidado por completo. E o texto não te falou nada que esse óxido de lítio, que é quando descarrega tudo, que é o produto aqui da reação, reage e explode. O problema é o lítio metálico. Já vou colocar a reação aqui para a gente ver. Então, reação do óxido de lítio com água? Não. Oxidação do lítio metálico pela água? Sim. Olha a reação aqui, pessoal. Pega um pedaço de lítio, joga na água, ó, começa a produzir bolhas aqui. Ele libera gás, ele coleta o gás. Isso aqui tá bem quente, ó. Tá andando aqui, tá dando umas travadinhas. E aí ele, ó, queimou. Vamos ver aqui, ó, de novo, peraí. Ó, ele pega, joga o metal em água. Olha como é que começa a borbulhar. Ele coleta o gás. Nossa, gente, deu várias travadas aqui no vídeo. Aí ele coleta o gás produzido e queima na vela. Olha como que esse gás produzido é inflamável. Aí ele fez aqui o barulhinho, né? Aí ele vai fazer com o outro. Aí ele pinga a fenolftaleína porque o meio fica básico. Nossa, desculpa que o vídeo travou aqui, tá? Vamos ver aqui com outros metais da família 1A. Então é lítio, sódio, ó. Quando ele joga o sódio, a bolinha de sódio fica andando aqui na água. Ela tá reagindo mais violentamente com a água. E ele vai fazer a mesma coisa, ó. Coletou o gás hidrogênio e queimou na vela. E aí ele joga a fenolftaleína porque o meio ficou básico. Olha o potássio. Então, lítio, sódio, potássio, os 3 elementos da família 1A. Quando ele joga, ele já violentamente, ó, já explode em água e forma fumaça e tal. E todos ficam rosa quando ele pinga a fenolftaleína, porque a solução fica básica. Esse aqui é um vídeo da Universidade da Carolina do Norte, que ele disponibiliza pra gente poder usar. Só que eu vou tentar colocar de novo por cima, porque ficou... Eu vou colocar de novo na edição final por cima, porque ficou meio travado aqui. E você vai ver ele bonitinho. Então você viu, porque eu editei, né? Não aqui na minha apresentação de PowerPoint que deu pau. Que ele, em água, reage ali mais violentamente, produz gás hidrogênio, e esse gás hidrogênio, quando perto da chama, pega fogo. E a gente viu a chama do lítio, do sódio e do potássio. Porque esses 3 elementos, em água, eles vão fazer essa reação aqui que a gente vê na química inorgânica, que é uma reação de simples troca. O lítio, né, metálico, ele reage com água produzindo uma base, por isso que quando ele pinga a fenolftaleína fica rosa. A fenolftaleína fica rosa em meio básico, porque produziu uma base ali, água, ó, e o gás hidrogênio que queima. Essa reação aqui de simples troca, o metal entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio sai como gás hidrogênio. Então, é a simples troca. O lítio entra no lugar do H,
o H sai e forma o H2. E aí depois, né, a gente tem que estudar aqui a questão da oxidação e da redução. Não precisava, assim, saber muito da oxidação e da redução, que pelo texto você saberia que é lítio metálico com água. Interação da umidade do ar com o solvente inflamável? Não. Ele falou que o solvente é inflamável, tal, é ruim, mas ele falou que o problema da água é com o lítio metálico. Então, mesmo sem conhecer a fundo aqui reações de óxido-redução, a gente conseguiria chegar na alternativa D. Por isso que eu vou acabar colocando ela em reações inorgânicas simples trocas, porque só com esse conhecimento mais simples de simples troca, metal com água e leitura de texto, você conseguiria chegar na alternativa D. Vamos ver por que o lítio oxidou aqui, né? Então, lítio, substância simples, isolada, todos os lítios ali iguaizinhos, diferença de eletronegatividade zero. Lítio tem NOx zero. Hidróxido de lítio, aqui o OH tem carga menos 1, então o lítio tem carga mais 1. Ele saiu de 0 e foi para mais 1, então o lítio é oxidado, ele perde elétrons, oxida e vira o hidróxido de lítio, que vira o lítio mais. E o hidrogênio da água, esse hidrogênio que estava aqui, ele sai, vira uma substância simples, H com H, substância simples tem NOx zero, então o hidrogênio saiu de NOx mais 1, foi para NOx zero, ele recebeu um elétron. Então, o hidrogênio da água reduziu e o lítio oxidou. Então, o lítio oxida, faz essa reação violenta e a pessoa que está ali está trabalhando na reciclagem, se tiver com umidade, pode ter, bati aqui, pode ter explosões, tá bom? No canal que eu recomendo muito de experimentos Química Integral, você pode olhar o cara do Química Integral, que é excelente, ele pega uma bateria de notebook e abre, a bateria de notebook também tem lítio. Um enorme assim de lítio, ele joga na água, gente, reação violentíssima. O lítio explode com água porque libera gás hidrogênio, libera calor, e aí tem essa reação aqui que é gás hidrogênio, esse gás que o professor com o tubinho de ensaio coloca na chama e faz pum, é o gás hidrogênio reagindo com o oxigênio formando água, ΔH menor do que zero porque é uma reação exotérmica. Então o lítio em água produz um gás inflamável, essa reação libera calor, e aí o gás inflamável com gás oxigênio que está ali no ambiente e calor faz essa reação aqui de explosão que a gente viu no tubo de ensaio. O canal Química Integral, ele tira esse lítio da bateria de notebook, joga na água, super violento. Dá uma olhada lá no canal dele, que é excelente, ele tem, sei lá, 2 milhões de inscritos, é enorme. Dá uma olhada lá que é bem legal, tá bom? Vamos pro próximo. Minha avaliação média, porque você tem que interpretar o texto, ela não é fácil, porque você pode se perder nessa parte do por que eu tenho que descarregar por completo? Tem que descarregar por completo para não ter o lítio metálico. Você poderia se confundir e marcar alguma coisa pensando nesse solvente inflamável. Ela não é fácil, ela é média, você tem que interpretar bem o texto, mas ela não chega a ser difícil porque você, apesar de ter esse conhecimento de simples troca, de reação de óxido-redução, você não precisava saber se era reação de oxidação ou redução. Pelo texto você sabia que era o lítio com água, e aí você chegava na D, tá bom? Mas tem mais coisa por trás aí. Beleza, agora sim, trocando de questão, fez a 71, 72. Essa questão aqui é bem legal, tem bastante coisa para discutir, é uma questão difícil, tá, pessoal? É a questão mais difícil de química da prova da Unesp 2024, primeira fase. De longe é a mais difícil. Beleza, vamos lá. Questão legal e difícil. A montagem de laboratório ilustrada na figura destina-se à coleta e medida de um volume de um produto gasoso gerado numa reação química. Então, você faz a reação aqui, né? Um Erlenmeyer, que é a vidraria. Aqui dentro tem carbonato de cálcio sólido, uma seringa com líquido com ácido clorídrico aquoso. Quando ele apertar essa seringa, vai ter o contato do ácido clorídrico com carbonato de cálcio. Essa reação aqui vai liberar gás, que vai vir aqui pelo tubinho e vai ser coletado por essa proveta. Ele colocou aqui CO2 e água, que é coletado. Tem um volume, 30 milímetros, essa é a cuba. Essa daqui é uma forma de coletar produtos gasosos. Isso aqui é usado em cinética química. Então você faz uma reação aqui, vê a velocidade que é produzido o gás, e aí você faz em outra condição, você consegue fazer exercício de estudar cinética química, estudar estequiometria, estudar muitas coisas por esse sisteminha aqui. E você pode fazer diferentes reações aqui dentro que produz gás. Beleza? Tranquilo? Então, sisteminha de coleta de gases. Em um experimento,
Falei igual, né? Postei aqui. Em um experimento envolvendo a produção de dióxido de carbono gasoso, CO2 gasoso, a partir da reação entre carbonato de cálcio e a solução aquosa diluída de ácido clorídrico, o líquido empregado para a coleta do gás foi água acidulada. Então, o líquido empregado para a coleta do gás foi água acidulada. Então, essa água aqui está com ácido, tá? Então, aqui não é água, simplesmente água da torneira, é uma água acidulada para coletar o gás. Vou comentar desses detalhes mais para frente. Um comprimido de carbonato de cálcio foi triturado em uma porção em pó resultante e foi colocada no Erlenmeyer da montagem e posta para reagir com uma solução de ácido clorídrico, adicionada a partir da seringa da montagem. Então, o comprimido aqui, ó, de carbonato de cálcio está moído, está aqui dentro, nesse sistema fechado, e o ácido clorídrico está aqui na seringa. Quando você apertar a seringa, você vai fazer a reação e libera gás, e aí vem pela mangueirinha e você coleta. Beleza. Após a reação, o produto gasoso coletado no cilindro graduado teve seu volume determinado, sendo igual a 30 mililitros. Sabe-se que o produto gasoso recolhido é uma mistura de dióxido de carbono gasoso e vapor de água. Então, esse gás aqui, dióxido de carbono e água. Considerando que o experimento foi realizado sob pressão atmosférica de 726,7 milímetros de mercúrio, temperatura de 27 graus Celsius, e a pressão de vapor da água, pressão de vapor da água a 27 graus Celsius é 26,7 milímetros de mercúrio, e a constante universal dos gases é 62,3, olha que ele te deu o R, não aquele R 0,082, ele deu um R em milímetro de mercúrio, litro, mol e Kelvin. Então é um R com pressão em milímetro de mercúrio. A massa de carbonato de cálcio, que reagiu na produção do dióxido de carbono gasoso foi aproximadamente 1 grama, 0,01 grama, 10 gramas, então A, B, C, D, E. Difícil, muito difícil, mas interessante para a gente estudar aqui. Questão mais difícil de química, tá? Da prova do Unicamp, pensando na Unicamp. Unesp 2024, primeira fase. Então aqui, produziu esses gases. Esses gases têm um volume de 30 mililitros, que eu destaquei aqui. Dado de pressão, dado de temperatura, pressão de vapor da água e o R. Seria um exercício só de você pegar, pôr no PV igual NRT, achar o N, achar ali depois do N o número, a massa de gás, o número de CO2, a massa de carbonato e acabou. Então era só pôr no PV NRT. Mas o exercício fica difícil. Por quê? Porque ele não te deu a equação química, então você tem que ter um conhecimento. O tema da questão, né? Físico-química, gases. Lá no final de físico-química de gases, tem estequiometria com gases, que aí você já está dominando, que a gente vai usar aqui várias coisas. Já está dominando pressão parcial, já está dominando estequiometria, que a gente viu antes em química geral, já está dominando PV igual NRT, já sabe o que é pressão de vapor, um pouquinho, né? Um por cima ali de pressão de vapor, e aí você vai para a estequiometria de gases. Então é o final de estequiometria de gases. E além disso, você tem que ter o conhecimento da reação de ácido clorídrico com carbonato de cálcio, que a gente vê em reações inorgânicas de dupla troca. Reações de carbonatos em ácidos. Então o tema é esse, mas você tem que ter esse conhecimento aqui. Seria uma questão fácil, mas como pega muitos temas, fica difícil. Aqui, se você nunca viu carbonato de cálcio, esse aqui foi eu que fiz, eu tenho alguns shorts de experimentos, dá uma olhada aí no meu canal que você vai ver vários. Se você pegar ácido clorídrico, que eu tô pegando aqui, ó, e jogar em concha, que é carbonato de cálcio, em mármore, que é carbonato de cálcio, em dolomita, que é carbonato de cálcio, se eu não tô falando besteira, em pó de carbonato de cálcio, que o pessoal toma para repor cálcio, por outras questões, ele vai fazer essa reação aqui de efervescência, olha o gás aqui liberado. Aí você escuta o tsh, porque essas três coisas aqui que tem carbonato de cálcio reagem com ácido clorídrico formando essa espuma. Então, carbonato de cálcio, dolomita, mármore e conchas tem essa reação. Qual que é a reação química que está ali, então, acontecendo? Então, já estou falando, né, nível de fio. A reação, pessoal, ela forma esse cara aqui, que é um ácido instável, que eu não vou representar. Então, a reação, pessoal, é essa daqui. Carbonato de cálcio reage com 2 ácidos clorídricos, produzindo cloreto de cálcio aquoso, que vai continuar aqui dentro do Erlenmeyer,
água líquida, que vai continuar aqui dentro do Erlenmeyer, e CO2 gasoso. Então, a proporção estequiométrica é 1 CO2 gasoso, que vai ser produzido e vai vir para cá, para 1 carbonato de cálcio. E essa água que está aqui? Essa água que está aqui é a própria água evaporando aqui da cuba e vai encher. Então, não é essa água gasosa, ela não é produzida na reação. O único gás aqui produzido na reação é CO2 gasoso, esse CO2 vai ser coletado, e tem água que é a água da evaporação. Ele te deu a pressão de vapor da água porque vai ter mais uma coisa. Então vamos lá. Na questão da FUVEST 2024, primeira fase, eles usaram esse sistema, eu comentei que tinha vários detalhes, eu não tinha visto, né, não esperava que ia cair na Unesp usando esses detalhes, né. Eu falei, quando eu fui fazer essa resolução aqui, se você quiser, olhe lá, tem uma questão muito boa da FUVEST 2024, primeira fase, é uma estequiometria massa-volume, com esse sistema de coleta de gases, mas com gráficos. É uma questão difícil, acho que foi a questão mais difícil da FUVEST, primeira fase, também com esse sisteminha, também foi a mais difícil no mesmo ano, né? Parece até que é combinado. E aí eu falei, tem vários detalhes aqui que eu não vou comentar. Falei nesse vídeo, né? Recomendo que você assista e veja com gráficos o que acontece. Aqui eu vou comentar desses detalhes porque o exercício ele deu margem para você ter que conhecer esses detalhes, tá bom? Então o que aconteceu? Veio o CO2 foi produzido, veio pelo tubinho e encheu aqui a vidraria volumétrica com 30 mililitros. A água evapora e vai ter vapor de água aqui. O que é pressão de vapor, pessoal? Simplificadamente, a pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce. Então tem a água líquida, ela evapora aqui dentro dessa vidraria, a água evaporou, esse vapor de água aqui dentro vai causar uma pressão. Essa pressão que esse vapor causa é a pressão de vapor. E aí o que acontece? Eles têm que deixar, pessoal, vamos supor que o nível, essa proveta ela é cheia de água, imersa e coloca a mangueirinha. E aí, conforme, isso aqui é cheio de água, cheio, inteiro. Conforme, pensa que a caneta aqui é o nível de água. Conforme vai produzindo gás, esse nível de água vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando. Vamos supor que ele parou até aqui, ó, onde está a caneta. Parou até aqui, depois você tem que ir, ajustar aquela vidraria e deixar o nível de água igual o nível externo. Por que você tem que deixar o nível de água igual ao nível externo? Porque aí você tem que a pressão de todos os gases aqui dentro desse recipiente é igual à pressão externa. Porque se a pressão externa fosse maior, ela ia empurrar o líquido para cima. Se a pressão interna fosse maior, ela ia empurrar a água para fora e ia ter mais gás aqui para baixo. Quando o nível de água aqui dentro da vidraria é igual ao nível que está fora, que você ajustou depois, né? Então foi produzindo gases, foi baixando o nível de água. Vamos supor que parou até aqui, só que a vidraria estava mais para cima. Depois eles ajustam para ficar no mesmo nível. Para quê? Para a pressão interna ser igual à pressão atmosférica. Tá, e daí? Por que você está falando isso? Porque aí a gente pode usar a lei das pressões parciais, a lei de Dalton. Que é o seguinte, a pressão atmosférica externa é igual à soma das pressões parciais dos gases dentro. Então a pressão externa, porque a gente deixou aqui no mesmo nível, é igual à pressão da água, que é a pressão de vapor da água que ele te deu, mais a pressão do gás carbônico. A gente tem a pressão ambiente, que é 726, então a gente substitui aqui, 726. Tem a pressão de vapor da água, que é 26,7. A pressão do gás carbônico é 700 milímetros de mercúrio. E aí, aqui dentro, tem dois gases. A maior parte da pressão ali, que o gás que está em maior quantidade é o CO2, ele vai causar uma pressão de 700 mililitros. A água, que está em menor quantidade, vai causar uma pressão menor. A soma dessas pressões parciais é igual à pressão atmosférica. Fala, nossa, eu não lembro disso. Aqui, pessoal, eu vou colocar para você, para relembrar, como que é um barômetro de mercúrio. Por que eu coloquei o barômetro de mercúrio aqui? Porque na física, né, também você estuda lá, a hidrostática, né, você estuda isso. Então, por exemplo, barômetro, você enche a coluna de mercúrio. Então, ela tá com mercúrio até lá em cima. Aí você mergulha dentro de um becker com mercúrio. E aí, quando você mergulhar, você não vai fazer isso com a mão, né, mas você vai fazer com uma luva, uma coisa especial. Depois que você mergulhar, você destampa aqui embaixo
que vai acontecer com esse mercúrio que estava aqui até em cima nesse tubo? Ele vai descer e vai parar aqui. Se você fizer isso no nível do mar, a altura dessa coluna aqui, né? Então, peraí. Antes de eu falar da altura da coluna, né? O mercúrio estava até aqui em cima. Aí você destampou aqui embaixo, o mercúrio desceu e parou nesse nível. Qual que é a comparação de pressão interna e pressão externa? Aqui, na basezinha do líquido, a pressão interna é igual à pressão externa. Só que veja que ele não deixou o mesmo nível igual. Então, o que acontece? Aqui a pressão interna, que você vê na física em hidrostática, lá na... Não é hidrostática, é coisa de fluido, até esqueci que parte da física que é ρGH, né? A pressão é a pressão da coluna de mercúrio mais a pressão de gás que está aqui. Então, a pressão do gás que está aqui mais a pressão da coluna de mercúrio somada, que é a pressão interna, é igual à pressão atmosférica. Só que isso daqui é mercúrio. O mercúrio, diferente da água, ele não vai evaporar e ficar gasoso, a não ser que esteja muito quente e tal, absurda. Mas o mercúrio, ele não é um líquido volátil, que evapora fácil. A pressão de vapor dele, que é o quanto de vapor vai ser formado e vai causar, é muito baixa, é zero, praticamente zero. E aí o que vai acontecer? Não vai ter mercúrio aqui gasoso. O que vai ter aqui é um vácuo, né? Praticamente um vácuo parcial ali, que não tem quase nada zero de mercúrio gasoso. E aí, essa pressão da coluna aqui, né? A altura, se você fizer isso no nível do mar, quando a gente está estudando pressão, você tinha que ter aprendido isso. A altura dessa coluna aqui, no nível do mar, vai ser 760 milímetros. Então, no nível do mar, a pressão é 1 atmosfera. Você faz esse barômetro de mercúrio, a altura da coluna é 760 milímetros de mercúrio. E aí você consegue calcular, né? O GH, tem várias coisas. Então você já viu alguma vez na sua vida ali essa questão da pressão interna ser igual à pressão externa. E aí aqui no nosso sistema não tem a parte de líquido, por quê? Para você não considerar o líquido. É só a pressão total dos gases interna, que é água e gás carbônico, é igual à pressão externa. Tirou a pressão de vapor da água, você acha a pressão do gás carbônico. Veja essa questão aqui da FUVEST, tá? Ele usa esse sisteminha para coletar e faz um gráfico, é bem legal. Então, difícil. Tem que fazer a reação química, tem que conhecer a lei das pressões parciais e achar a pressão do gás carbônico. Você poderia fazer isso mesmo sem entender o que está acontecendo, mas tem bastante conhecimento por trás de por que você somou as pressões parciais para dar pressão externa, tá bom? Porque o nível de água está igual. Aí, agora, você pega essa pressão do CO2, que ele está causando aqui, pega o volume que é ocupado por todo o CO2, né? Então, o CO2 tem essa pressão, está ocupando todos os 30 mililitros, e aí você aplica no PVNRT. Então, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Aplicou no PVNRT. Pressão, 700 milímetros de mercúrio, é a pressão do CO2. Volume, o CO2 ocupa todos os 30 mililitros. Só que o R é em milímetros de mercúrio, litro, mol e Kelvin. Como o R está em litros, eu não vou colocar 30 mililitros, eu vou colocar 30 vezes 10 a menos 3, o 10 a menos 3 é igual ao do mililitro. 30 vezes 10 a menos 3, litro. Porque a unidade de volume está em litro, porque o R está em litro. Se eu tivesse um R doido em mililitro, eu usava o volume em mililitro. Tive que fazer essa conversão, tá em roxo aqui. Igual a quantidade de mols de CO2 que está causando essa pressão nesse volume, vezes o R, vezes o T. Também converti o T, que era 27 graus Celsius, somei 273, né? Eu evitei colocar isso aqui, porque já está sem espaço. 27 graus Celsius mais 273, 300 Kelvin. Faz a conta, né? Então aqui vamos usar a potência de 10 para facilitar. 700 é 7 vezes 10. 30 vezes 10 a menos 3 é 3 vezes 10 a menos 2. É igual. Aí cortou o milímetros de mercúrio, cortou o L. Cortou o milímetro de mercúrio, cortou o L, cortou o Kelvin. 300 é 3 vezes 10 a segunda. Aí você tem 3 de um lado, corta. Tem 3 do outro, corta. Tem 10 a segunda de um lado, corta. Tem 10 a segunda do outro, corta. 7 vezes 10 a menos 2 é igual a número de mols de CO2 vezes 62,3 mol a menos 1. Passo o mol para lá, né? Porque tá mol a menos 1, vai ficar mol para lá. Aí fica
7 vezes 10 a menos 2 dividido por isso daqui. Você não vai dividir 7 por isso, você aumenta, né, o número para facilitar. Aí fica 70 vezes 10 a menos 3 dividido por 62,3. 70 dividido por 62,3 é 1 ponto, faltou 7, 1. Então, se fosse 70 dividido por 70, dava 1. 63 aqui, mais ou menos, para chegar no 70, faltou 7. Esse 7 que faltou é o 0,1, né? Fazendo uma conta rápida aqui. Então, dá um número maior do que 1. 1,1 vezes 10 a menos 3 mol de CO2. Beleza. Olha que exercício difícil. Muito difícil. Aqui não é difícil, não é muito difícil. Então, equação, lei das pressões parciais, PV/nRT com conversão de unidade. E agora, para fechar com chave de ouro, uma estequiometria mol-volume. A gente tem a quantidade de mols de gás carbônico produzido. Se a gente tem a quantidade de mols de gás carbônico produzido, a gente acha a quantidade de mols de carbonato de cálcio que reagiu, e depois a gente acha a quantidade de massa de carbonato de cálcio que reagiu e chega na alternativa. Por análise dimensional, que é a melhor forma de fazer, que tem início, meio e fim, eu vou arredondar aqui para 1, tá, pessoal? Porque não tem nada com 1.1, então eu já vou arredondar para 1 aqui. Mas se fizer com 1.1 vai dar na mesma, tá? Então 1.1 vezes 10 a menos 3 mol de CO2 vezes 1 mol de CO2 é produzido quando reage 1 mol de carbonato de cálcio. O que é isso daqui? É a proporção estequiométrica, ó. 1 para 1. Isso daqui seria uma regrinha de 3 que você ia fazer. Mas aqui, ó, corta mol de CO2, cheguei em 1.1 mol de carbonato de cálcio. Quero mol de carbonato de cálcio? Não, eu quero a massa. Aí ele deu a massa molar? Não. Olha que exercício, gente. Erraram muito a mão nesse exercício aqui. Esse aqui é para quem tem que acertar todas, né? Aí você ainda tem que calcular a massa molar do carbonato de cálcio que ele poderia ter te dado. Quem já é mais cabeçudo sabe que a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol. Como que você faz isso? Aí você vai olhar lá na tabela que a VUNESP fornece. Massa do cálcio, 40. Massa do carbono, 12. Massa do oxigênio, 16. 3 vezes 16, 48. Mais 12, 60. 60 mais 40, 100 gramas por mol. Então, a gente saiu de mol de CO2, foi para mol de carbonato de cálcio, usou a massa molar, ó, massa molar de carbonato de cálcio, corta mol de carbonato, fica 10 a menos 3 vezes 100, 1.1 vezes 10 a menos 1, 0,11. 0,11, né? Eu arredondei para 0,1. Alternativa C. Difícil, sem dúvida, a questão mais difícil da prova. Muito legal, eu adoro, né, esses exercícios assim, mas para você que tá ali no dia, doado, né? Você teria que fazer reação correndo, reação 1 para 1, pressão do CO2, tacar no PV/nRT rapidão, já achar que o N ali é mais ou menos 1.1, fazer estequiometria mol, partindo de mol, chegar em massa e não errar aqui a nenhuma casa no processo, porque senão você errou uma casa, você já chega em 0,1, e é tudo com 1, ó, tudo difícil, tá bom? Bem legal a questão, mas difícil. Faça essa questão da FUVEST aqui, beleza? Vamos pro próximo. Questão 73. Essa daqui, pessoal, é uma questão que eu vou resolver ela de 3 formas diferentes. Eu vou resolver como que eu resolvi. Primeiro, a primeira vez que eu resolvi usando lei de Hess. Depois eu vou resolver de uma segunda forma, também usando lei de Hess, mas de um jeito mais iniciante, de quem tem mais dificuldade de usar a lei de Hess. Depois eu vou resolver sem usar a lei de Hess, só com entalpia padrão de formação. Então veja as 3 formas que você acaba estudando e entendendo o que está acontecendo. Beleza? Então, questão 73, UNESP 2024, primeira fase. Analise a tabela que apresenta valores de entalpia padrão de combustão completa. Triangulinho de combustão padrão de 3 substâncias. Então, substância, ácido acético, fórmula, produtos da combustão completa, energia liberada na combustão. Grafita produz isso, energia liberada na combustão. Hidrogênio, quando você queimar, produz água, energia liberada na combustão. A partir desses valores de entalpia de combustão, é possível calcular a entalpia de formação do ácido acético. Em kJ por mol é igual a... Então, ele quer entalpia padrão de formação. Ele quer entalpia de formação do ácido acético.
Entalpia padrão de formação, você já vai estudar depois de lei de Hess. Então, você dominou a lei de Hess, e aí você sabe o que é entalpia padrão de formação, e aí você consegue resolver exercícios tanto por lei de Hess quanto só por valores, que é a terceira forma que eu vou fazer. O que é entalpia padrão de formação, pessoal? Aqui eu vou resolver usando a lei de Hess para encontrar essa entalpia. A entalpia padrão de formação é o seguinte, eu vou formar, ó, vamos lá, esse foi o jeito que eu resolvi. Eu vou formar o ácido acético. Então, eu vou formar esse ácido acético, que é C2H4O2 líquido. A entalpia, a reação para formar esse cara, é entalpia de formação padrão do ácido acético. É o quê? É a formação a partir das substâncias simples no estado alotrópico mais comum. Então, o que é que acontece? Eu vou formar esse cara aqui, aí eu bato o olho, ele me deu grafita, hidrogênio, CO2. Eu vou formar esse cara aqui com qual que é o carbono no estado alotrópico mais comum. Quem que é o carbono no estado alotrópico mais comum? Substância simples, grafita. Então eu vou ter 2 carbono grafite mais hidrogênio no estado alotrópico mais comum. Hidrogênio gasoso é o estado alotrópico mais comum, substância simples. Então eu vou ter 2 carbonos simples, grafita, mais 2H2 mais um O2, que é o oxigênio no estado holotrópico mais comum. Então, essa parte aqui, você já tem que conhecer entalpia padrão de formação para você fazer isso aqui que eu fiz. Então, qual é a reação da entalpia padrão de formação do ácido acético? Ele tem 2 carbonos, então eu vou ter que ter 2 carbonos nos reagentes. Ele tem 4 hidrogênios, então eu vou ter que ter 2H2 para ter 4 hidrogênios. Ele tem um oxigênio, então eu vou ter que ter um oxigênio. Então, tá vendo? Eu estou tendo substâncias simples no estado alotrópico mais comum reagindo, formando ácido acético. O calor liberado aqui, ou absorvido nessa reação, é a entalpia padrão de formação. E aí eu vou colocar agora essas reações aqui que ele me deu para eu montar a lei de Hess. Tudo bem? Então vamos lá. Tem como fazer isso só com os valores, a gente já vai... É a terceira forma. Eu quero a reação que tem o ácido acético como produto aqui no final. Qual reação que tem o ácido acético como produto? Reação como ácido acético como produto não é nenhuma, porque aqui eu tenho a reação de combustão do ácido acético. Então, o ácido acético reage, produz CO2 e água. Então, aqui, como eu tenho a combustão do ácido acético, eu já estou colocando uma reação aqui invertida. Na segunda forma que eu resolver, você vai entender com mais calma. Então, eu tenho que o ácido acético, quando queimar, que é para a esquerda, ele vai produzir CO2 e água. Então, se eu tivesse colocado esse cara nos reagentes e o CO2 e água nos produtos, eu teria entalpia de combustão do ácido acético. Mas eu já coloquei o ácido acético no final, por quê? Porque eu quero somar reações por lei de Hess para ter ácido acético no produto, carbono, grafite no reagente, hidrogênio no reagente e oxigênio no reagente. Então, eu peguei daqui das coisas que ele me forneceu, o ácido acético no produto, combustão completa ia produzir 2 CO2, porque tem 2 carbonos, 2 águas, porque tem 4 hidrogênios, e ainda teria que usar aqui como reagente 2 oxigênios, né? Porque a combustão é ácido acético com gás carbônico produzindo CO2 e água. Tem 4, 6 oxigênios, aqui só tem 2, então tem que reagir com 2 O2. Para a esquerda é a reação de combustão, para a direita é a reação de combustão com sinal trocado. Esse aqui é o ΔH3. Beleza, já tenho o meu ácido acético no produto. Agora eu quero carbono no reagente. O que eu tenho aqui com carbono? Carbono grafita queimando produz CO2. Então o que eu vou fazer? Eu quero 2 carbono grafita no reagente. Então vai ser 2 CO2 mais 2 O2 produzindo 2 CO2. É a reação de combustão do CO2, multiplicado por 2. Então, essa reação aqui, para eu ter 2 carbonos sólidos nos reagentes, é a reação de combustão multiplicada por 2. E agora, a combustão do hidrogênio, mesma coisa. Eu vou ter que ter 2, porque 1H2, quando queima, produz uma água. Como eu quero 2H2 nos reagentes, eu vou colocar 2H2 reagindo com oxigênio, que é a reação de combustão, produzindo água. Essa reação está dobrada, ela é 2 vezes a entalpia de combustão do hidrogênio. Aí a gente corta, né, para ver se deu certo, corta 2 CO2 com 2 CO2, corta 2 águas com as 2 águas,
Aqui tem 3 oxigênios, eu só vou cortar esse 2 com 2, aí fica 2 carbonos, 2 carbonos, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 1 O2 com 1 O2, formando o ácido acético. ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3 é o ΔH padrão de formação do ácido acético. Então, lei de Hess é isso. Você soma as 3 etapas, dado o produto. O ΔH1 é 2 vezes a entalpia de combustão do hidrogênio, que é menos 286. O ΔH2 é 2 vezes a entalpia de combustão do carbono, que é 394. E o ΔH3 é menos, porque eu inverti, né? Para a esquerda é combustão, para a direita é a combustão ao contrário, menos 1 vezes a entalpia de combustão do ácido acético, que é 874. E a gente faz a conta aqui, né? Dobra isso, menos 572, menos 788, mais menos 874 vezes menos 1, mais 874. Somos negativos, né? Menos 1360, mais 874. ΔH, padrão de formação do ácido acético, é menos 486 kJ por mol. A alternativa A foi para a próxima. Esse jeito, pessoal, não é a melhor forma. Mas eu comecei a montar isso daqui no papel, falei, putz, dava para fazer de outro jeito. Eu já tinha começado a montar e fiz assim. Vou mostrar lei de Hess agora. Essa foi a primeira forma. Montamos a lei de Hess. Agora eu vou mostrar uma segunda forma, que é montando a lei de Hess de um jeito mais iniciante, mais noob, não já começando pela entalpia padrão de formação. Então ele deu, vamos fazer agora da segunda forma. Você, iniciante em entalpia padrão de formação, iniciante em lei de Hess. Ele deu a entalpia padrão de combustão do ácido acético. Aí você faz a reação de combustão do ácido acético e coloca lá, ΔC do ácido acético. Coloquei a reação de combustão do ácido acético e ele falou que produz isso, CO2 e água. Ele deu a entalpia de combustão da grafita e da água. Coloquei aqui a formação de uma água, coloquei a formação de um CO2, que é um gás hidrogênio, um gás carbônico, ou desculpa, uma grafita, um carbono sólido, formando CO2. Então, esse é o combustão do ácido acético, combustão do hidrogênio e combustão do carbono. O que eu quero chegar? Aí, você tem esse conhecimento, você tem que ter. Não vai ter jeito, tá? Você tem que ter o conhecimento, se você for fazer por lei de Hess, por isso que fazer por lei de Hess acabou ficando mais difícil do que a terceira forma. Essa aqui é a segunda forma. Para você fazer por lei de Hess, você tem que saber que a entalpia padrão de formação do ácido acético é 2 carbono sólido mais 2 hidrogênio mais um oxigênio gasoso, que são as substâncias simples no estado alotrópico mais comum, reagindo para formar esse cara. Agora, com essas 3 reações que ele me deu e conhecendo, sabendo o que é entalpia padrão de formação, eu faço multiplicações e inversões para chegar nisso daqui. Então, a primeira reação, eu vou multiplicar por menos 1, porque esse cara que é o ácido acético eu quero no produto. Multiplicar para ele ficar no produto, para eu ter ele aqui nos produtos quando for somar. O gás hidrogênio, eu quero que tenha 2, então vou multiplicar por 2. O carbono sólido, eu quero que tenha 2, então vou multiplicar por 2. Vamos colocar as reações aqui multiplicadas para você visualizar. Então, a primeira reação, invertir, que a gente fez na outra como ΔH3, é menos a entalpia padrão de combustão, invertir. A segunda reação, multipliquei por 2, então esse aqui que era na outra, o ΔH1, é 2 vezes a entalpia padrão de combustão do hidrogênio, e eu multipliquei a segunda por 2. Então, tá vendo que quando você não conhece, você tem que fazer várias etapas para você entender o que está acontecendo, né? A gente colocou as reações que ele deu, multiplicou e inverteu para chegar nisso daqui, para quando a gente somar, cortar o CO2, cortar a água, cortar o oxigênio aqui, né? Na verdade, aqui tem um balanceamento que está errado. Aqui, ó, aqui é 3. Não. Aqui tá errado, tá, pessoal? Aqui tem 2 oxigênios, porque é 2 carbono sólido mais 2 oxigênios, né? Aqui também estava errado, ó, eu coloquei errado aqui, porque não é meio O2, é 1 O2, então 1 carbono sólido mais 1 O2, formando 1 CO2. Aí quando você multiplicar por 2, fica 2 e 1. Aqui é 1 e aqui é 2. E aí vai ficar 3 oxigênios nos reagentes, 2 oxigênios nos produtos, corta, e você vai ter um oxigênio no reagente como a gente quer. Soma os ΔH 1, 2 e 3, ΔH 1, 2 e 3, somou, chega na mesma coisa. Chegou na mesma coisa, né? Vamos voltar aqui só para você ver que eu acabei passando. Então você vai somar fazendo isso daqui. Por lei de Hess, do jeito que eu fiz, que foi da primeira forma, até dava para ir. Quando você já tem que copiar o que ele colocou, inverter, olha o tempo que você perde, né?
E agora vamos fazer do jeito mais fácil de todos, que é só usando os valores. Ano passado, na segunda fase da Unesp, era alternativa ainda, agora a segunda fase, ela vai ser, agora a partir de agora, depois da pandemia, voltou a ser dissertativa, né, ainda bem, mas ano passado, na segunda fase com teste, caiu uma questão que era entalpia padrão de formação, porque ele dava os gráficos, aí você tem que tirar os valores da entalpia padrão de formação a partir de gráfico. Aqui, por que eu estou colocando isso? Porque aqui ele está te dando as entalpias padrão de formação a partir da entalpia padrão de combustão. Então, o que ele te deu? Ele te deu essa reação aqui. Ácido acético, quando queimar, né, com 2 oxigênios, produz CO2 e água. Essa reação, você tem a entalpia da reação, você tem a entalpia de combustão, e aí você pode fazer o quê? Simplesmente fazer a soma das entalpias padrão de formação e achar a entalpia padrão de formação do ácido acético. É o jeito mais fácil que tem de fazer. E aí eu só tava na metade da primeira forma que eu vi, eu falei, putz, dava para fazer assim. Muita gente ia fazer assim, então eu quis fazer de 3 formas para você entender. Então o que você vai fazer? Quando você tem a entalpia padrão de formação, você pode pegar os valores tabelados e somar a entalpia padrão de formação dos produtos menos a soma da entalpia padrão de formação dos reagentes. Esse procedimento, o que está escondido aqui por trás? Todas aquelas leis de Hess que a gente fez da forma 1 e da forma 2. Então, quando você faz dessa forma, você está fazendo a lei de Hess escondida ali, embutida com as entalpias padrão de formação. E aí, o que você vai ter? Que a entalpia de combustão da carbonografite formando CO2, esse valor é a entalpia padrão de combustão da carbonografite e é também a entalpia padrão de formação do CO2. E a mesma coisa da água. Então você está queimando o gás hidrogênio com gás oxigênios, 2 substâncias simples do estado holotrópico mais comum, e formando água, que é uma substância composta tal. Essa reação do hidrogênio simples com oxigênio simples formando água libera na combustão esse valor aqui. Essa é a entalpia de combustão e também é a entalpia padrão de formação da água. A mesma coisa para o CO2. Então, se você tivesse sacado isso, você só pegava e colocava aqui, ó, entalpia da reação. Então, a entalpia da reação é a entalpia padrão de combustão. Eu estou pegando essa aqui, ó, porque tem o ácido acético, eu quero descobrir a formação do ácido acético. Então, a entalpia da reação, que é a entalpia de combustão do ácido acético, é igual 2 vezes, ó, porque tem 2 aqui na equação balanceada, 2 vezes a entalpia de formação do CO2, mais 2 vezes a entalpia padrão de formação da água, que na lei de Hess que a gente viu antes, é a reação direta sem inverter, sem nada, só multiplicada por 2. Que é aquela reação que a gente viu da lei de Hess multiplicada por 2. E aí, menos a soma das entalpias padrão de formação dos reagentes, porque esse aqui vai ter que inverter. Então é menos, porque ele não está formando, é quando a gente inverte na lei de Hess, aqui você vai ter que inverter porque não está formando ácido acético. Ele está sendo consumido, então é menos a entalpia padrão de formação do ácido acético, porque ele está sendo consumido. Menos 2 vezes a entalpia, faltou um F aqui, de formação do oxigênio gasoso, que ele não deu, mas você sabe que é 0. Entalpia padrão de formação de substâncias simples no estado holotrópico mais comum é 0. Por exemplo, quando a gente fez aqui do H2 mais O2, se você fizer, essa entalpia de combustão é igual à entalpia de formação por causa disso. Então, beleza. Vamos colocar os valores aqui. Entalpia de combustão, ele te deu menos 874. Menos 874 é igual a 2 vezes a entalpia padrão de formação do CO2, que é igual à entalpia de combustão do carbono grafita, 394, vezes 394, vezes, mais 2 vezes 286, que é a entalpia padrão de formação da água ou entalpia de combustão do gás hidrogênio, menos a entalpia padrão de formação do ácido acético, que é o que ele quer, que a gente já fez de 2 formas, eu estou fazendo pela 3ª vez, menos 2 vezes a entalpia de formação do gás oxigênio, que como é substância simples no estado holotrópico mais comum, é 0. Pego essa entalpia padrão de formação e passo para lá. Então, a entalpia padrão de formação é igual. Pego menos 874, passo para a direita, né? Ou somo 874 dos 2 lados, se você for da matemática, né? Então, pego menos 874, passo para a direita. 2 vezes 394, menos 7.
288, 286 vezes 2 menos 572, aí você soma, dá 874 menos 1360, que é a mesma conta que a gente fez no 1 do 2, entalpia padrão de formação, menos 486 kJ por mol. Esse é o jeito mais fácil, só que você tem que ter esta sacada aqui. Esse exercício, ele não é médio, tá? Ele é médio para difícil. Por quê? Se você fizer por lei de Hess, você vai ter que montar a entalpia de formação do ácido acético, que eu considero montar a entalpia de formação do zero uma coisa difícil. E se você faz por entalpias de formação, você tem que sacar que a entalpia de combustão do carbono grafite formando CO2, essa reação, esse ΔH é igual à formação do carbono, é igual à entalpia padrão de formação do CO2. Então, se você fizer por um caminho, tem uma coisa difícil. Se você fizer por esse caminho, também tem que ter essa sacada aqui que é difícil. Então, ele não é médio, tá? Eu classifiquei como médio, mas é médio para difícil. Não é o mais difícil, porque o exercício lá da proveta, do tubo, você tem que fazer PVNRT, tem pressão de vapor, estequiometria mol-massa, que a gente fez antes, é mais difícil. É a segunda questão mais difícil da prova. Fiz de 3 formas diferentes. Nenhuma das 3 é fácil, tá? Médio para difícil. Aqui eu coloquei médio, mas não é médio, não. É médio para difícil. Beleza? Questãozinha 74, Unesp 2024, primeira fase. A água de cal é o nome dado à solução aquosa saturada da cal hidratada, hidróxido de cálcio. A concentração dessa solução saturada a 20 graus Celsius é 1,7 grama por litro. A partir desse dado, estima-se que o valor da constante produto-solubilidade KPS em água do hidróxido de cálcio nessa temperatura é próximo de, aí você tem que chegar num valor. Então tá, constante produto-solubilidade, KPS, o que a gente tem que fazer aqui? Saber o que é solução saturada, saber como que está essa concentração ali, conhecer esse tema da fisicoquímica, né? Então, tema da questão, fisicoquímica, equilíbrios químicos, equilíbrios heterogêneos, constante produto-solubilidade, KPS. Então, vamos lá, tem equilíbrio sólido-gás, tem um monte de equilíbrio heterogêneo, esse daqui de solução, como que você pode visualizar? Peguei um becker com água e adicionei um monte de hidróxido de cálcio, adicionei até não ter como mais solubilizar. Adicionei tanto que tem hidróxido de cálcio no fundo. Esse hidróxido de cálcio sólido e tem o hidróxido de cálcio dissolvido aqui. Uma parte dele sólido se dissolve, uma parte que está dissolvido se precipita. Beleza? Por que essa é uma solução saturada? Se eu pegar mais um pouquinho de hidróxido de cálcio e jogar aqui, ele vai para o fundo e vai continuar aqui. Então tem o máximo de hidróxido de cálcio possível dissolvido nessa solução. Essa é uma solução saturada. Se eu pegar essa solução e filtrar, ela vai continuar saturada, mas ela vai ser a solução saturada sem o sólido no fundo. É a solução saturada. Se a solução saturada está com esse sólido no fundo, é uma solução saturada com precipitado. Ela foi tudo para o fundo, todo o excesso que não se dissolve vai para o fundo. Beleza. A gente tem esse equilíbrio aqui, então. Ela sólida, hidróxido de cálcio sólido, virando aquoso, então a parte desse sólido se dissolve, ao mesmo tempo do que uma parte que está dissolvido precipita. É um equilíbrio heterogêneo aqui, sólido, aquoso. Beleza. Só que esse hidróxido de cálcio aqui, ele deu a concentração para a gente. A concentração desse hidróxido de cálcio aqui dissolvido é 1,7 grama por litro. A gente vai ter que converter isso para mol por litro, porque o KPS, que é constante de equilíbrio, é em mol por litro. Mas você tem que ter um conhecimento antes de um negócio aqui, que é o seguinte. Esse hidróxido de cálcio sólido está em equilíbrio, formando hidróxido de cálcio aquoso. E esse hidróxido de cálcio aquoso, ele... Então o equilíbrio, pessoal, heterogêneo vai ser o quê? Vai ser esse hidróxido de cálcio dissolvido aqui aquoso, em equilíbrio com o sólido. Então o sólido, eu fiz uma correção aqui porque eu tinha colocado uma coisinha errada. Esse sólido vira, ele se dissolve em água e o aquoso precipita. A gente tem esse equilíbrio heterogêneo. Eu posso colocar assim, hidróxido de cálcio sólido em equilíbrio com hidróxido de cálcio aquoso. Só que esse hidróxido de cálcio aquoso, ele não está todo juntinho assim. Ele está
com dissociação iônica, ele sofre dissociação iônica, e a gente tem que formar um cálcio e 2 grupos hidróxido. E aí, o que acontece? A gente tem 2 tipos de exercício aqui. Eu estou colocando esse S e já vou explicar, né? A gente tem exercícios que ou dá o KPS, pede para você achar a concentração. E concentração de hidróxido de cálcio, concentração do cálcio, concentração de OH-, ou ainda pH e POH, que vai depender dessa concentração de OH-. Então, ou dá o KPS e você acha a concentração, ou como esse tipo de exercício, ele te dá a concentração e pede o KPS. E aí, o que acontece? Essa concentração que ele deu é a concentração do hidróxido de cálcio aquoso, que ele deu aqui uma solubilidade S. A solubilidade dele em água, máximo que dá para dissolver, é 1,7 grama por litro, que vai ter um análogo, a gente vai fazer a conta. Mas como a proporção é 1:2, a gente vai ter que a quantidade de cálcio em água vai ser a mesma, né, em mol por litro, desse 1,7 aqui que a gente vai fazer. E a quantidade de OH- vai ser o dobro, por causa dos coeficientes estequiométricos. Por que eu coloquei isso? Porque no cálculo do KPS, que é uma constante de equilíbrio, o que é? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Concentração de produtos, concentração de cálcio, vezes a concentração de OH- ao quadrado, dividido pela concentração do hidróxido de cálcio sólido. Sólidos e líquidos não entra na constante de equilíbrio, porque só entra em equilíbrio gases ali com pressão parcial ou coisas que têm concentração. Quando é sólido e líquido, tem lá da fisicoquímica de ensino superior, vai ser atividade 1, não entra na constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio desse equilíbrio heterogêneo sólido aquoso é concentração de cálcio vezes concentração de OH- ao quadrado, porque o coeficiente é 2. E aí, se eu substituir esse S, nas concentrações vai ficar assim, concentração de cálcio, S, concentração de OH- é o dobro, 2S ao quadrado. Então, o KPS é 4S ao cubo. E aí, o que acontece? Por que eu cheguei nisso? Se ele te dá o KPS, você chega no S. Se ele te dá o S, você chega no KPS. Aqui, no caso, ele te deu o S, ele te deu a solubilidade. Só que ele não te deu em mol por litro. Ele te deu em grama por litro. Então, você vai ter que fazer uma conversão de unidade de concentração de grama por litro para mol por litro. Suave. A gente tem grama por litro, a gente não quer grama, a gente vai multiplicar essa concentração em grama por litro por alguma coisa que tem grama em cima, grama embaixo e mol em cima. O que tem grama por mol? Massa molar. A gente olha na tabela periódica, né? Massa do cálcio 40, massa do oxigênio 16, massa do hidrogênio 1. A massa do hidróxido de cálcio é 74 gramas por mol. Corta o grama, então corta a grama de hidróxido de cálcio com a grama, vai sobrar mol em cima, dividido por litro. 1,7 dividido por 74, aí você pode fazer, né? 170 vezes 10 a menos 2, para facilitar, para você ter um número grande. Então, 170 vezes 10 a menos 2, 170 dividido por 74, 2,3. E o 10 a menos 2 continua lá. 2,3 vezes 10 a menos 2 mol de hidróxido de cálcio por litro é a solubilidade em mol por litro. E aí, o que você pode fazer? Pegar esse S, colocar o cubo e multiplicar por 4, ou se você não quisesse fazer isso dessa forma, substituir esses valores de como a quantidade em mol por litro é o dobro do hidróxido, né? Então a quantidade de cálcio dissolvido em mol por litro. Se eu tenho 1 mol de hidróxido de cálcio aquoso, eu vou ter 1 mol de cálcio aquoso. Então a solubilidade ali, a quantidade de cálcio em mol por litro é também 2,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro. A quantidade de hidróxido é o dobro, 4,6 vezes 10 a menos 2. E aí você pega, substitui aqui, né? Então, concentração do cálcio, 2,3 vezes 10 a menos 2. Concentração do hidróxido, 4,6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, né? Então, 4,6 vezes 10 a menos 2, vezes 4,6 vezes 10 a menos 2. Faz essa conta aqui, né? 2,3 vezes 4,6 vezes 4,6, 48,7. Vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 2, dá 10 a menos 6. Anda aqui a vírgula, né? 4,9 vezes 10 a menos 5 é 5 vezes 10 a menos 5. A alternativa E marcou e foi para o abraço. Então, vamos estudar aqui. Ou o exercício te dá pH, POH, concentração
do, do sal dissolvido, concentração do OH-, concentração do cálcio, ele te dá isso e pede o KPS, que é esse exercício, ou ele te dá o KPS, você monta isso daqui igualzinho, usa o S, e ele te dá o KPS e pede concentrações e outras coisas. Tudo bem? Então é ou da concentração para o KPS ou do KPS para a concentração. Desculpa ficar repetindo, mas é para frisar que é principalmente esses dois tipos de exercício que aparece. Beleza? Marcamos aí média para difícil, porque eu considero essa parte aqui de você entender o equilíbrio heterogêneo, montar aqui, não é média só, é um assunto que eu acho que tem a conversão de unidade de concentração, não tem continha fácil, é média para difícil, tá bom? Qualquer dúvida, deixa um comentário, e assim que der eu respondo, deixa alguma dúvida aqui, assim que der eu respondo. Curte o vídeo, se inscreve, a maioria das pessoas que assiste os vídeos não é inscrita, e manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está estudando, que vai dar tudo certo para você se preparar aí para os exames dos exames vestibulares que você está treinando. Bom, continuar. 74, passando de página. Última questão, para a gente terminar aí, esse vídeo já deve estar com 1h30 aí, mais ou menos. Questão 75, Nesp 2024, primeira fase. Uma das etapas da fermentação láctea consiste na transformação do ácido pirúvico, olha, deu aqui ácido pirúvico, em ácido lático, pela reação representada pela equação. Então, ácido pirúvico, setinha com H em cima, o que isso quer dizer? Formando ácido lático. Na transformação de ácido pirúvico em ácido lático, ocorre redução, oxidação do grupo carbonila, carboxila, de um composto opticamente ativo, inativo, formando um composto opticamente inativo, ativo. As lacunas podem ser preenchidas respectivamente por... Então ele está perguntando de carbono composto, eu falei carbono, né? Carbono não é oticamente ativo, é o composto. Composto oticamente ativo ou inativo, a gente vê aonde? Em isomeria ótica. Tem que achar ali carbono quiral, carbono assimétrico. Cria, né, esse carbono quiral, carbono assimétrico. Cria um composto opticamente ativo. O carbono não é ótico, tá? O composto vai ser oticamente ativo, desvia a luz, né, para um lado, para o outro. E, além disso, reações orgânicas de óxido-redução. Aqui, pessoal, o que a gente tem, né? Identificar os grupos carbonila e carboxila. Então, C-O, eu já estou identificando aqui pra gente. C-O é o grupo carbonila. COH é o grupo hidroxila. Ele não perguntou nada de hidroxila, mas quando o carbono tem uma carbonila, ó, esse daqui, esse carbono, tem uma carbonila e esse carbono tem uma hidroxila, esse carbono com carbonila e com hidroxila, ele é a carboxila. Então, carbonila é C-O. C-O aqui, ó, é outra carbonila, mas esse carbono carbonila com o COH, que chama hidroxila, forma o grupo carboxila. Às vezes pode passar batido aí. Beleza? Então, carbonila e carboxila. Seta com H em cima. Seta com esse O entre colchetes é oxidação. H entre colchetes, que é o que a gente tem aqui, é redução. Então, na transformação do ácido pirúvico para o ácido lático ocorre. Tem um H. Adicionou hidrogênio, redução. Adicionou oxigênio, aumentou o número de ligações com oxigênio, oxidação. A gente vai ver aqui um monte de coisa mais complexa, mas o básico é isso. Então, adicionou hidrogênio, onde que adicionou? Na carbonila, olha só, a carboxila não mudou, continua igual, mas a carbonila virou um grupo hidroxila. Então aqui o que aconteceu? Reduziu. Aqui era C-O, agora é COH. Esse carbono aqui, ele tá fazendo 4 ligações, sendo uma dupla com oxigênio. Agora ele está fazendo 4 ligações, só que ele tem uma ligação com hidrogênio, que eu já vou colocar aqui, e outra ligação com O. Ele diminuiu o número de ligações com oxigênio, ele reduziu. E aí qual foi aqui? Do grupo carbonila. Então o grupo carbonila, esse grupo C-O, que reagiu. O grupo carboxila não mudou nada. E aí preencher as lacunas de um composto oticamente ativo ou inativo. Para o composto ser oticamente ativo, ele tem que ter um carbono assimétrico, um
carbono quiral. O que é um carbono oticamente ativo? É um carbono que faz 4 ligações diferentes. Aqui, ó, carbono fazendo duas ligações com O, outro carbono fazendo duas ligações com O, e esse aqui é um CH3, que é 3 hidrogênios iguais. Onde a gente tem um carbono com 4 ligantes diferentes? Aqui, ó. Aqui tem um hidrogênio que não estava mostrado, ó, vou colocar, ó, o hidrogênio que não estava mostrado. E aí esse carbono da carbonila, que agora virou COH, que a gente chama de hidroxila, esse carbono aqui está fazendo 4 ligações diferentes e é um carbono assimétrico. Então ele saiu de um carbono, saiu de um composto oticamente inativo, sem carbono quiral, para um composto oticamente ativo com carbono quiral ou ainda carbono assimétrico. A alternativa B marcou, foi embora. Média. Por quê? Perguntou de 2 temas na questão. Você conhecer nomenclatura, saber se é oxidação e redução, saber se o composto é oticamente inativo e oticamente ativo por achar esse carbono ótico. A gente pode pôr uma estrelinha aqui também, que é para representar esses carbonos. Eu falei carbono ótico, não existe carbono ótico. Para representar esse carbono quiral ou carbono assimétrico. Então, se eu tiver um C estrela, esse carbono assimétrico, tá bom? Que é ótico é o composto. O carbono, 4 ligantes diferentes, não é carbono ótico. Às vezes eu falo carbono ótico, mas isso não existe. Tá bom? Beleza, vamos estudar aqui agora. Oxidações, tá, pessoal? Então, aqui o que a gente tem? Geralmente a gente estuda primeiro a oxidação e depois o caminho o contrário, que seria a redução. Então, por exemplo, álcool primário. Aqui, ó, a gente tem um carbono ligado com... É um grupo OH ligado no carbono. OH ligado no carbono. Aqui a gente tem álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. A gente vê, quando a gente oxida álcoois, né, dependendo aí da diferença, eles formam produtos diferentes. Por que eu estou mostrando isso? Para a gente ver as oxidações de compostos. Aqui tem a redução e formou um álcool secundário. Então, quando eu reduzo a acetona reduzida vira um álcool secundário. Por quê? Porque o álcool secundário, quando é oxidado, produz uma acetona. Então, se eu pegasse esse cara e colocasse colchetes O, eu poderia pegar esse álcool secundário, que é um OH, ligado no carbono contra os 2 carbonos, oxidar e produzir uma cetona, que esse aqui essa carbonila aqui está formando uma cetona. Por quê? Porque álcool secundário vira cetona e cetona reduzida vira álcool secundário. Álcool primário vira aldeído, né? Então, está fazendo uma ligação com oxigênio, oxidou, fazendo 2 ligações com oxigênio, oxidou mais ainda, 3 ligações com oxigênio. Se você oxidar mais ainda, por exemplo, esse ácido carboxílio, ele vira C dupla O, C dupla O, vira CO2. Aí já é um composto inorgânico. Dentro dos compostos orgânicos, o álcool primário, o máximo que a gente pode oxidar é para ácido carboxílico. O álcool secundário é para acetona, não dá para oxidar mais acetona. Ácido carboxílico, porque essa ligação CC aqui não quebra, não oxida. Se eu oxidar mais acetona, vai virar CO2, e já é um composto inorgânico. Aí a gente foi para outra área, foi para combustão. E o álcool terciário, esse carbono com 3 ligações C, 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 C e o OH formando um álcool terciário, você não consegue oxidar ele, porque senão você vai fazer C dupla O, vai virar uma acetona, vai fazer um carbono com 5 ligações. Não dá. O álcool terciário não oxida. Um outro jeito da gente ver isso é com a escadinha de oxidação e redução. Então eu vou pegar aqui, ó, um álcool, pegar um hidrocarboneto. O hidrocarboneto. Então eu vou pegar aqui um hidrocarboneto, oxidei, produzi um álcool primário. Esse álcool primário, ó, é o mesmo desse cara aqui. Álcool primário virou aldeído. Aldeído virou oh meu Deus, virou aldeído. Aldeído virou ácido carboxílico. Ácido carboxílico virou CO2, que é inorgânico. A gente pode entender essa oxidação de um jeito simples, que foi como a gente resolveu o exercício, que é aumentando a quantidade de ligações com oxigênio. Então aqui, carbono, hidrogênio, carbono, carbono. Eu já vou mostrar como que a gente faz essa conta de Knox. Não tem nenhuma ligação com oxigênio. Formou álcool, uma ligação com oxigênio. Já oxidou um pouco. Aldeído, 2 ligações com oxigênio. Ácido carboxílico, 3 ligações com oxigênio. Eu estou oxidando para a direita. Até chegar no CO2, que é o estado do carbono mais oxidado. Para a esquerda, eu estou reduzindo. Então, tem 4 ligações, 3, 2, 1 e nenhuma. Então, O, assim, ó, esse símbolo para oxidar e H
para reduzir, que é aumentar o número de ligações com hidrogênio ou ainda aumentar o número de ligações com carbono. Na verdade, para cá eu aumento o número de ligações com oxigênio e para cá eu diminuo o número de ligações com oxigênio. Pode ser adicionando hidrogênio ou pode ser uma ligação carbono. Caso muito doido aí. Então a gente pode ver pelo número de ligações com oxigênio ou pode calcular o NOx de compostos orgânicos. Vamos calcular o NOx de um composto inorgânico primeiro, que é o jeito que você aprende primeiro, que é mais fácil. Aqui, ó, no CO2, C está fazendo duas ligações com O, C está fazendo outras duas ligações com O. O oxigênio tem o NOx menos 2, menos 2 com menos 2 dá menos 4, o carbono está mais 4. Como que a gente pode interpretar isso pensando em ligações químicas? Então, CO2, 2 oxigênios, cada oxigênio menos 2 dá um total menos 4, o carbono tem que ser mais 4. Então, o NOx dele aqui, ó, tá alto, mais 4. Como que a gente vai calcular os outros? Já vou te mostrar. Aqui, o carbono, quando ele fizer duas ligações, aqui você pode pensar assim, cada ligação com um elemento mais eletronegativo, ele perde um elétron. Cada ligação com um elemento que é menos eletronegativo que ele ganha um elétron. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, rouba 2 elétrons para um lado, rouba 2 elétrons para o outro, e o NOx dele, pensando aqui nas ligações, ó, menos 2 para um lado, menos 2 para o outro, mais 4. Aqui, ó, vamos pensar o NOx desse carbono. Perdeu 3 para esse oxigênio, perdeu 1 para esse outro oxigênio, mais 3. E aqui, com esse carbono, ele ganha ou perde? Não acontece nada, porque os carbonos têm mesma eletronegatividade. Ele perdeu 2, perdeu 1, dá um NOx de mais 3, olha, ele já está mais reduzido. E aqui, perdeu 2 ligações para o oxigênio, ele ficaria o quê? Mais 2. Carbono, carbono, mesma eletronegatividade, no NOx. Carbono, hidrogênio. O hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono, aqui ele ganha um elétron. Aqui ele perdeu 2, só que aqui ele ganhou 1. Perdeu 2 com ganhou 1, a soma dá que ele perdeu 1. Então aqui o NOx desse carbono é mais 1. Perdeu 2 para esse oxigênio, carbono, carbono não dá nada, ganhou um elétron desse hidrogênio aqui, que é menos eletronegativo. Agora vai ficar legal, ó. Esse carbono ganhou um elétron, menos 1. Ganhou outro elétron, menos 2. Perdeu um elétron para o oxigênio, menos 1. Carbono, carbono, mesma eletronegatividade não conta. E esse etano aqui é o etano, CH3, vamos calcular o NOx desse carbono aqui. Carbono, carbono não conta, ganhou 1, ganhou 2, ganhou 3, o NOx desse carbono é menos 3. Então, a gente pode pensar o NOx também por aumentar aqui o número de oxidação ou diminuir o número de oxidação. Então, menos 3, menos 1, mais 3, mais 4, oxidou ou reduziu. Estudamos, hein? Fera demais, estudamos bastante, era um exercício médio, né? Mas que a gente pode estudar aqui também essa parte de oxidação se você tem dificuldade, tá bom? Ai, beleza. Terminamos a prova. Vamos avaliar aqui os níveis das questões, né? Então, eu fiz isso um pouco no começo da prova. É uma prova de nível médio, né? Foi uma prova de nível médio, quase para difícil, né? Então, a de bioquímica ali fácil para média, né? Misturava biologia, tinha que saber do LDL, logo Deus leva, o colesterol dura ruim. Átomo e ligação química, uma questão fácil para média, quase fácil de contar prótons, nêutrons e elétrons do isótopo de oxigênio 18, do oxigênio 18. Química básica, a questão mais fácil da prova, saber o símbolo de combustão, o símbolo que você não pode respirar um gás ali, um aerosol. Reações de óxido-redução, questão 71. Era essa de eletroquímica, o que tinha que fazer, meu Deus, eu nem lembro. Lembrei, essa questão 71 era aquela da pilha de lítio, né? Que tinha que interpretar o texto, não precisava ali... a questão 72, a questão 71, né? Tinha essa da simples troca também, trazia um pouco de inorgânica aqui. Talvez eu coloque ela na minha playlist de inorgânica, não sei. Ela trazia aquela pilha, bateria de lítio na água, causando a explosão. Coloquei o vídeo aí no canal, coloquei o vídeo na resolução do exercício para você ver como que o lítio produz gás hidrogênio e explode, uma reação inorgânica, né? A questão 72 também misturava fisicoquímica com inorgânica, né? Que tinha aquele sisteminha de coleta de gases, de longe a questão mais difícil da prova. Continhas chatinhas, né, ali, dando 1.1, 70 dividido por 62,3.
tinha que saber a equação de carbonato em água, tinha que conhecer a pressão parcial, a equação a lei de Dalton das pressões parciais, tinha que fazer um PV-NRT com conversão de unidade, ainda tinha que fazer uma estequiometria mol-massa com valorzinhos chatinhos, você podia errar na potência. Questão difícil que a gente fez aí. Questão de termoquímica, entalpia, padrão de formação, fiz de 3 formas diferentes aí pra gente, também que conta. Questão de equilíbrio, KPS, a gente viu como que pode estudar, estudou bastante questão média para difícil, tá? Essa daqui não era média, era médio para difícil, então muito difícil, médio para difícil, médio para difícil, médio. Então a prova ficou entre médio e médio para difícil. E essa última questão de isomeria ótica, reações de óxido-redução, bem interessante aí pra gente. Queria te agradecer de ter chegado aqui até o final. Você que assiste esse vídeo até o final, deixa um comentário aí falando: assisti até o final, foi muito ruim, muito legal, não sei o que. Deixa algum comentário para dar aquele engajamento. Se inscreve no canal, indica para os seus amigos, que me ajuda demais, tá bom? Fizemos essa resolução aí, foi uma resolução longa, porque se você já conhece aqui o canal, você vê que minhas resoluções a gente estuda pelas questões, né? Eu trago muita teoria na resolução das questões. Demorei um pouquinho para fazer, né? Já passou aí umas 2 semanas da prova, mas tava com preguiça de gravar, preguiça para editar, e é isso. Muito obrigado, a gente se vê nos próximos vídeos, deixa um comentário aí, qualquer coisa, vai dar tudo certo, valeu e tchau!